né? E principalmente a partir do século XIX, né? Do século XIX, alcançando a Ásia, né? Alcançando a África, aquelas missões, a tal forma que alcança até mesmo, né, a China, né, alcançando os nossos irmãos, né, Watmani e também Witness Lee, né? Então, mas chega um ponto ali que, com relação à Europa, né, vamos ver ali aquela perseguição que há de cristãos contra cristãos na Europa, né? Discussões relacionadas à questão de batismos, etc., de aspersão ou de imersão e tal. E aí, com isso, há uma saída, né, de um grupo de cristãos para a Nova Inglaterra, né? A Nova Inglaterra, aportando ali, né, começando ali os Estados Unidos, que vai, então, exercer realmente uma grande influência, até hoje, com relação ao Evangelho, com relação ao desenvolvimento, podemos assim dizer, e à expansão desse reino. Mas temos que ver esse retorno ao Monte das Oliveiras, né? Temos que ver, né, como será esse retorno ao Monte das Oliveiras, esse retorno ali para Jerusalém. E vemos, então, que o Senhor está retornando outra vez nesse itinerário de retorno para a Europa, né? Porque na Europa é que vai sair o anticristo, né? Então, o anticristo vai ter um papel muito importante com relação a esse aspecto do retorno para Jerusalém. E, então, há todo um mover do Senhor, né, cada vez mais intenso, não apenas quantitativamente, mas principalmente qualitativamente, no sentido de que se estabeleça o testemunho da igreja, das igrejas ali na Europa. Devemos ressaltar com relação ao retorno a Jerusalém, devemos ressaltar a necessidade, né, do estabelecimento, e já existe, né, a igreja em Jerusalém, né, do estabelecimento da igreja em Jerusalém. E aí entra, com vistas a isso, o papel da Rússia, né? Então, o que acontece, qual é a contribuição da Rússia com relação a Jerusalém? Em que pese a incredulidade dos judeus, em que pese a resistência dos judeus, de um modo geral, principalmente na área de Israel, já existia uma grande comunidade judaica na Rússia, né? E que, durante os 70 anos, né, 70 anos ali da Federação Russa, durante 70 anos de doutrinação comunista e ateísta na Rússia, finalmente, quando chega no início da década de 90, né, e aí temos vários fatos, começando com a queda do Muro de Berlim, e aí, então, temos também a desintegração da União Soviética, né, da Federação Russa, e a abertura do Evangelho na Rússia, em que pese 70 anos que estavam debaixo ali
do comunismo, mas o Senhor estava ali trabalhando, né? E operando de tal forma que, indo direto ao ponto, muitos judeus russos se converteram, né? Ali se encontrou realmente um grupo grande de judeus que estavam abertos ao Evangelho. Durante algum tempo, o governo russo proibiu a saída dos judeus da Rússia, né? Proibiu a imigração dos judeus da Rússia. Mas, finalmente, houve a liberação, né? E esses judeus regenerados, né, são autorizados a voltar para Jerusalém. Né? Aleluia! Né? Com vistas, então, com vistas ao estabelecimento do testemunho do Senhor em Jerusalém. E quando eu estou falando isso de uma maneira bastante geral, com relação, né, incluo, né, aos amados irmãos que estão no cristianismo e que se envolveram em missões, né, com relação a isso aí, mas devemos também ressaltar o papel da restauração do Senhor disso tudo aí, né? Voltando à questão da Europa, é necessário que haja também testemunho das igrejas ali na Europa. Devemos orar pelos irmãos, pelos jovens que têm sido chamados pelo Senhor, pelos também de meia idade, para estarem ali na Europa, onde vai haver a ação do anticristo, né? E, então, mas voltando à questão, esse é o itinerário em que o Senhor, então, na sua soberania, se movendo, né? Começando de Jerusalém, né? Samaria, Judéia, Samaria, né? Vai, então, para a Europa. Então, nós temos ali, usando os Estados Unidos, e agora a questão da Rússia e o retorno de judeus para Jerusalém. Aleluia. E será pregado esse evangelho do reino em toda terra habitada. Será pregado esse evangelho do reino em toda a terra habitada. O Senhor deseja que esse evangelho do reino seja pregado em toda a terra habitada. Aqui não está dizendo que todos crerão nesse evangelho. Aqui está dizendo que esse evangelho deve ser pregado a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Repito, né? Repito, devemos pregar esse evangelho do reino. Amém. O evangelho da graça, né, tem sido pregado, mas a visão e a revelação do evangelho do reino, irmãos, falamos isso, né, sem nenhuma questão de exaltação. Isso foi dado para as igrejas na restauração do Senhor. Isso é um privilégio, uma responsabilidade, né? A começar da própria visão e a revelação que o Senhor tem nos concedido às igrejas na restauração do Senhor, de pregar o Evangelho do Reino. Amém. O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Com vistas ao estabelecimento do seu reino aqui na terra. E isso precisa ser pregado. Isso precisa ser divulgado, né? E em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. E falando, indo para Mateus 28, 20, ensinando, né? Ensinando a observar todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado. E Ele nos diz que Ele estará conosco todos os dias. Hoje está incluído nessa expressão todos os dias. Não é mesmo? Todos os dias até a consumação da era.
É o Evangelho do Reino que vai realmente trazer a consumação da era. Nós queremos aproveitar e falar um pouco sobre o que tem sido feito com relação à pregação do Evangelho do Reino, a propagar esse Evangelho a toda a terra habitada, a todas as nações, a todos os idiomas, a todas as raças, a todas as classes sociais. Né? E falamos aqui sobre o Rema. Né? Creio que alguns irmãos, ou a maioria, já conhece, né? Essa obra de literatura gratuita sobre os livros Rema. Começou na Rússia essa experiência que foi um fundamento para que hoje haja mais de 200 igrejas na Rússia. Né? Então, são 7 livros que são distribuídos gratuitamente, né? Principalmente utilizando a mídia digital, né? Os livros digitais. E aqui no Brasil temos, né? Foi nos dado essa facilidade de não termos apenas o livro digital, mas também os livros físicos. São livros que têm uma sequência, né, entre aspas, científica, com vistas ao cumprimento de Mateus, capítulo 24, 14. Ele se encontra hoje em mais de 30 idiomas. Mais de 30